Obreiros aprovados. E neste vídeo, mais um artigo publicado no jornal Mensageiro da Paz, desta vez em dezembro de 1939. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15 e 26. Depois do concílio em Jerusalém, em o qual os apóstolos discutiram a respeito dos ritos mosaicos que alguns procedentes da Judéia tentaram introduzir entre os irmãos, uma comissão foi mandada, Paulo e Barnabé, a Antioquia, com uma carta na qual expunha o que pareceu bem ao Espírito Santo, salientando também as qualidades da mesma e expondo os motivos pelos quais eram eles enviados ali. Quais seriam as virtudes morais e intelectuais que ornavam os caracteres dos comissionados a fim de influírem no espírito do concílio, no sentido de os honrar com a escolha? A nosso ver, a razão era esta: homens que já expuseram suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Que honra, que glória para um obreiro fiel sofrer perseguições, castigos, prisões pelo nome de Jesus como prova de dedicação e fidelidade à causa do Mestre. Hoje, há muitos que se julgam aptos a levar a mensagem de salvação, doutrinar a palavra, apenas por conhecerem os axiomas da religião, ou porque completaram o curso de teologia e divindades em algum seminário, sem, no entanto, conhecerem o ministério da fé, a vida de sacrifícios e consagração a Deus. Quando o obreiro não é verdadeiramente chamado por Deus, ele não pode preencher satisfatoriamente o lugar que ocupa no ministério, conforme veremos no caso que vamos narrar. Certa ocasião, uma igreja necessitava convidar um pastor. Havia 2 candidatos ao lugar, mas com qualidades diferentes, quer intelectual, quer espiritualmente. A conselho e por indicação do pastor demissionário, a igreja escolheu o pastor F, porque era professor em vários colégios importantes, engenheiro, teólogo, e além disso, perceberia somente metade do salário que percebia o antigo pastor. Um pastor com todos estes encargos claramente não podia dar todo o tempo à igreja, visto estar ocupado, consagrado ao magistério. Ora, sendo assim, o trabalho da igreja era feito pelo evangelista que apenas iniciava sua carreira. Entretanto, Paulo, a esse respeito, nos diz que nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, para que possa agradar àquele que o alistou. Resultado: a igreja sofreu muito com tal escolha, regrediu em seu progresso espiritual, chegando quase a cindir-se, porque muitos discordavam da atitude do pastor, que só aparecia na igreja nos dias de ceia, deixando os demais trabalhos entregues ao evangelista neófito e inexperiente. O apóstolo Paulo não nos deu tão triste exemplo em seu ministério. Ele, ao contrário, zelava pelas igrejas, ia visitá-las pessoalmente ou as exortava por carta, sofria com eles, com elas, e participava do seu gozo. Estevão, o protomártir do cristianismo, não era crente de rótulos, como tantos que se gloriam em seus títulos, mas que pouco fazem pela causa do evangelho. Ele nos deu um belo exemplo de fé, coragem e abnegação, quando, pelo nome de Jesus, era imolado sob as pedras arremessadas contra si pela multidão fanática orientada por algozes desumanos. Muitos hoje veem na função de pastor
uma boa sinecura, ofício pouco trabalhoso, nenhum sacrifício, muita liberdade. Entretanto, aquele que quiser cumprir com a missão que é imposta ao pastor, encontrará por certo o contrário. Sacrifício, renúncia, trabalhos de toda a ordem. Os que são chamados a desempenhar esta missão têm um pesado fardo a levar, embora saibam que sozinhos não podem cumpri-la, mas estão revestidos de poder do alto, embora lhes faltem os fracos e falíveis títulos e diplomas passados pelos seminários ou outras instituições. Não temos a intenção de dizer que todos os ministros do Evangelho, para chegar a sê-lo, devem passar pelas perseguições, devam ter sofrido injúrias ou exposto suas vidas pelo nome de Jesus. Não. Queremos dizer que sofrer pelo nome de Jesus é um bom indício da aptidão espiritual para ocupar o cargo e se aspira. Queremos dizer que é documento mais válido do que um diploma de médico, engenheiro e etc. Conforme muitos hoje costumam fazer, para, no caso de falharem no ministério, fazerem uso da nova profissão. Não há dúvida que essas coisas pertencem ao plano de previdência, mas são confissões de fraqueza e uma demonstração da não vocação. Se a alguns essas coisas parecem muito boas, melhor seria que cada qual seguisse a própria vocação, pois assim os que estão no ministério temporariamente evitariam que a obra de Deus sofresse. Se alguém foi chamado para o ministério quando já possuía esses títulos, tanto melhor, pois eles podem ser talentos nas mãos de Deus para granjear outros talentos. Oxalá entre o povo pentecostal não permaneça nem sequer o desejo dessa forma de escolha de pastores e ministérios, mas que tudo se faça segundo a palavra, isto é, que o pastor seja chamado, escolhido e consagrado para a obra a qual está destinado, 2 de Timóteo 1:9, a fim de que os planos de Deus possam ser por nós executados e não os nossos planos executados por Deus. A Amaurine, Jornal Mensageiro da Paz, dezembro de 1939. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 de Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.